Paz do Senhor, irmãos, amém? Amém. Glória a Deus por mais um dia que nós estamos aqui, louvando e bendizendo o nome dEle. Há uma proposta bem interessante hoje, né? Se você adorar a Deus, como nunca você fez antes, eu não posso te prometer muita coisa, até porque nós não podemos falar aquilo que Deus não falou com a gente, né? Tem gente que arrisca sair profetizando, mas de uma coisa eu tenho certeza: se você se movimentar aí para dar glória a Deus, no mínimo o frio vai passar. Aleluia. Tem uns pregadores que são um pouco mais apelativos. Eu ouvi um cara uma vez que ele dizia assim, ó, congresso de mulheres, ele falou isso, ele disse: se você não der glória, ele fala assim, tá? Se você não der glória a Deus, vai endurecer o teu cabelo. Estranhamente as irmãs, glória a Deus, começar a usar isso daí, irmão, para ver se dá certo. Ó, se você não der glória, irmã, Deus vai endurecer o teu cabelo. Tem gente que mesmo assim. Glória a Deus. Feliz com Deus por mais um culto que nós temos a oportunidade de adorá-lo. E eu confesso que falar da palavra do Senhor é muito bom, ao mesmo tempo desafiador, porque tem dias que a gente tem tanta certeza daquilo que Deus quer falar com a igreja, mas tem dia que não. E eu carrego comigo um temor, sabe? De não falar sobre aquilo que eu penso, que eu acho, da forma que eu penso que tem que ser, ou tirar impressões humanas. Então, se você está um pouco mais quieto hoje, Deus vai alegrar o teu coração. Às vezes você está quieto porque você está cansado, ou porque você não quer falar mesmo. Então, é muito fácil ter impressões humanas, ou arriscar algumas coisas, né? Deus vai curar alguém de dor de cabeça. Irmão, pelo amor de Deus, com certeza vai ter alguém com dor de cabeça. Então, muito melhor do que arriscar, muito melhor do que tentar, é temer ao Senhor e caminhar pelo caminho que Ele nos direciona. Eu tenho certeza que o Espírito de Deus reservou essa noite para falar com algumas pessoas aqui. Amém? Salmo de Davi, número 42, verso de número 1. Salmos 42, verso 1, diz assim: como a corça anseia pelas correntes das águas, assim minha alma tem sede por ti, ó Deus. Tenho sede de Deus, do Deus vivo, não de qualquer Deus, do Deus vivo. Quando poderei estar na presença dEle? Dia e noite, e as lágrimas têm sido o meu alimento, enquanto zombam de mim o tempo todo, dizendo: onde está o seu Deus? Meu coração se enche de tristeza, pois eu me lembro de como eu andava com a multidão de adoradores à frente do cortejo que subia até a casa de Deus, cantando de alegria e dando graças em meio aos sons de uma grande festa. Por que você está tão abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Agora estou profundamente abatido, mas me lembro de ti, desde o distante Monte Hermon, onde nasce o Jordão, desde a terra do Monte Mizar. Ouço o tumulto do mar revolto, enquanto suas ondas e correntes passam sobre mim.
Durante o dia, porém, o Senhor me derrama seu amor, e à noite entoo cânticos e faço orações ao Deus que me dá a vida. Clamo a Ti, ó Deus, minha rocha. Por que Te esqueceste de mim? Por que tenho de andar entristecido, oprimido por meus inimigos? Amém? Somente até aqui. Vim falar nessa noite sobre desejar a Deus. E se tem uma coisa que eu tenho certeza que Deus veio aqui para cumprir em mim e em você, é fazer algo que só Ele é capaz de fazer. Colocar em nós um nível muito maior de desejo por Ele. Derramar em nós nessa noite, através do Espírito Santo, um nível de desejo muito maior pela presença dEle. Posso ouvir um amém? Traz sua mente para esse lugar, traz seu coração para esse lugar, entra nesse culto. Talvez até agora você ouviu os louvores e somente vagueou em tantas coisas, mas eu te convido agora, entra nesse culto, feche seus olhos sobre esse lugar. Você consegue perceber, mesmo em meio ao silêncio, a presença dEle que está nessa casa? Você consegue percebê-lo nessa noite? Porque toda a terra está cheia da sua glória, Senhor. E se por acaso nós ainda não te percebemos aqui, é porque nós não estamos aqui, Senhor. Mas Tu estás nesse lugar, Jesus. E o Teu Espírito paira sobre esse lugar como uma névoa, como a neblina, Senhor. Não nos deixe, Senhor, ninguém fora deste culto, Senhor Jesus. Não deixa nenhuma mente vagueando em meio às preocupações. Leva toda a mente cativa ao Seu trono, Senhor, e de lá emana o Teu poder, a Tua unção, a Tua glória, a Tua cura, o Teu mover para a glória do Teu nome, Jesus. Eu me humilho diante de Ti mais uma vez, e eu reconheço que nada tenho, Senhor, para oferecer. Se o Senhor não fizer uma obra aqui nessa noite, não há ninguém que possa fazer, Senhor, porque sem Ti nada podemos fazer. Levante a sua mão, você que pode, e declare nessa noite essas palavras: Jesus, sem Ti nada podemos fazer. Amém, amém. O salmista está cantando, e no meio das suas canções, ele diz que a alma dele tem sede de Deus. Ele revela um desejo que está oculto, que está no profundo do seu ser, algo que a medicina não consegue encontrar. Isso fica nas profundidades, em camadas profundas do seu ser. Ele fala sobre algo que só Ele, Deus, enxerga. O seu desejo, mas não é um desejo comum, não é um desejo como alguém que fala da boca para fora. Não, é um desejo profundo, intenso, desesperador, de alguém que está completamente incendiado, de alguém que está completamente desesperado, de alguém que está insaciavelmente louco pelo Senhor. E quantos desejos que nós temos? O salmista escreveu no Salmo 139, e ele diz assim: Tu, Senhor, examinas o meu coração, conhece tudo a meu respeito. Sabe quando eu me sento, quando eu me levanto, de longe o Senhor conhece os meus pensamentos, e antes que eu fale qualquer coisa, o Senhor já sabe o que eu vou dizer. E são textos que eu gosto muito, porque ele está falando sobre esse lugar, que a Bíblia relata que somente a palavra de Deus
é a espada que consegue ir nesse lugar, entre juntas, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, entra na divisão da alma e o espírito, entre juntas e medulas, e só ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração, porque como eu falei a princípio, eu posso olhar para você e ter uma impressão a teu respeito, achar que você está bem, até porque você não quer incomodar ou compartilhar sua vida com ninguém, então eu posso achar que você está bem, porque é um padrão dizer, quando pergunta se está tudo bem, você dizer o quê? Está tudo bem. Então, eu posso ter um diagnóstico falso, até mesmo os médicos que estudam anos e anos e continuam estudando, às vezes eles dão diagnósticos falsos, pelos sintomas parece que você, se você jogar no Google então piorou, pelos sintomas parece que você tem a doença X ou a doença Y, e depois você vai descobrir que não tem nada a ver. Teve um pastor que estava prestes a operar, abrir a sua cabeça para fazer uma operação, quando Deus, através de alguém, mostrou para ele que o problema dele não era na cabeça, era no coração, uma válvula do coração, mas ele estava com a cirurgia marcada na cabeça. Por quê? É fácil errar o diagnóstico quando eu não conheço profundamente sobre aquilo. Só que Deus é o único que, descendo neste culto, de forma alguma, olhando para você, conhecendo a tua história, conhecendo o teu passado, conhecendo as suas expressões, o diabo, ele te observa há muitos anos, para entender quando você está bem e quando você está mal, qual é o momento para te oferecer alguma coisa, que te roube de Deus. Ele te observa há muito tempo, mas ele não tem esse conhecimento. Deus não precisa te observar para te conhecer, ele te sonda, te examina e te conhece, ele já sabe, exatamente, é o único que desce aqui, olhando para você, ele tem certeza do que ele precisa fazer por você, e às vezes nem é tanto aquilo que você tem pedido. Nós pedimos tantas coisas, nós somos tão confusos naquilo que nós queremos, e há tantos desejos que vagueiam o nosso coração. E qual é o desejo que mais tem se aflorado dentro de você por esses dias? O salmista também disse no Salmo 38, verso 9: Tu conheces os meus desejos, o Senhor ouve cada um dos meus suspiros, as oscilações da minha respiração, o Senhor sabe exatamente o que está causando. Quando é estresse, quando é tristeza, quando é angústia, quando é apenas cansaço, o Senhor conhece. É o mesmo que disse: de longe o Senhor conhece os meus pensamentos, e eu nem preciso dizer o que está acontecendo. É claro que Ele ama ouvir a nossa oração, mas eu nem preciso dizer o que está acontecendo, porque Ele me conhece. Ele gosta que eu diga para que haja relacionamento, mas Ele me conhece. Ele conhece você. Então, qual é o seu maior desejo? Qual o desejo que mais tem se aflorado dentro de você? Porque o desejo, às vezes, ele começa como uma fagulha, e uma fagulha é capaz de criar um incêndio, sim ou não? Uma pequena fagulha já é capaz de gerar um grande incêndio. E o desejo pode começar por uma fagulha e se tornar um grande incêndio. E eu já disse isso outras vezes: aquilo que você não domina vai dominar você. Nós queremos que Deus domine tudo, sim ou não? Teoricamente sim. Só que eu não vou entregar nada para Deus que primeiro não esteja em minha posse. Eu não vou entregar a minha vida para Deus enquanto a minha vida não estiver em minha posse. Enquanto eu não conseguir me controlar, enquanto eu não conseguir controlar a mim mesmo, eu não vou conseguir me entregar completamente para Deus. Vai sempre faltar alguma coisa, vai sempre ser pela metade. E sabe, tem pessoas por aí em situação de rua, que dependendo do valor que você der para ele, ele vai reclamar. Puxa, mas só isso, né? Tem até um cara que se veste de mendigo e fala: você tem R$1? Você tem R$1?
A pessoa, não, o mundão vai acabar mesmo, hein? Como você sai de casa sem ter R$1? Tem pessoas que reclamam quando recebem uma entrega pouca. Só que nós temos a impressão de que Deus aceita tudo. E é real, Deus aceita tudo. Não tudo que eu estou disposto a entregar, mas tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu quero, tudo que eu penso, tudo que eu falo, tudo que eu faço, tudo que eu vejo, tudo que eu ouço, isso é uma oferta de verdade. Então, o que será que tem dominado a gente? Tem um texto que o pastor sempre lê, 1 João 2,16, diz assim: porque o mundo oferece apenas desejo intenso por prazer físico, desejo intenso por aquilo que vemos, orgulho das nossas realizações e bens. Então, o que você mais deseja hoje? O que mais você tem desejado hoje? O carro dos sonhos, a casa dos sonhos, a família dos sonhos, a saúde dos sonhos, o corpo dos sonhos, a pessoa dos sonhos. O que mais nós temos desejado? O que tem ardido em nós? O que de maneira imperceptível tem nos consumido? Porque, como eu falei, começa como uma fagulha e depois vai te consumindo, aquilo vai dominar você querendo ou não, porque todo viciado começa dizendo que para quando quiser. Todo viciado começa dizendo, não, eu domino isso daqui. Como Sansão fazia, brincando com aquilo que ele tinha de mais sério, mais precioso. E nós vamos nos acostumando com as coisas, vai se tornando rotineiro vir para o culto, vai se tornando rotineiro fazer o que nós fazemos, porque já fazemos por muito tempo, vai se tornando automático, e outras coisas vão começando a sobressair, e nós nem sequer percebemos. O que tem dominado você? Qual é o seu maior desejo nesses dias? Coisas, dinheiro, pessoas, relacionamentos, preencher uma lacuna, acabar com a carência, buscar um reconhecimento, encontrar um lugar onde eu sou aceito, se achar útil para alguma coisa, ser reconhecido naquilo que eu faço, alguém falar a respeito de alguma qualidade, porque a vida toda eu passei ouvindo a respeito dos meus defeitos, agora eu quero que alguém me dê um selo de aprovação. Qual é o nosso maior desejo? Porque muitas pessoas desejaram tantas coisas que hoje têm e nem fazem questão. Muitos de nós desejamos coisas que hoje nós temos e não fazemos questão. Eu estava até brincando com o Ronaldo, ele falando do trabalho lá na praia, eu falando para ele de um vídeo que o cara está roçando lá a chácara dele, bravo, dizendo, compra a chácara para você descansar, quem descansa é os outros, você só trabalha. Então, quantas coisas que nós desejamos tanto sem saber, e qual a diferença daquilo que nós desejamos para aquilo que nós realmente precisamos? Existe um lugar, e não adianta estar apenas no templo, existe um lugar em Deus, aonde Deus descortina aquilo que eu realmente preciso, e não me deixa confundido apenas por aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo. Existe um lugar em Deus, e não apenas na igreja, no templo, aonde Deus me mostra o que eu preciso e não o que eu quero imediatamente. Por isso que Asaf disse, bom é Deus para com Israel, para com os puros de coração. E ele começa reclamando, dizendo, Deus é bom com todo mundo, menos comigo. Parece que todo mundo está bem, menos eu. Pedro disse ontem, lá no aniversário dele, eu estava rodeado de pessoas, mas eu me sentia tão só. Mesmo com tanta gente ao meu redor, eu me sentia tão só.
E Asaf estava vivendo isso, procurando alguma coisa que pudesse preenchê-lo de alguma forma. Mas aí ele diz: eu entrei no templo do Senhor. Poxa, mas ele era levita, como assim eu entrei no templo? É porque ele vinha no templo, mas há muito tempo talvez que ele não entrava no culto, porque são coisas diferentes. Vir no templo é uma coisa, entrar no culto é completamente diferente. Algumas pessoas só vão na igreja para anestesiar sua consciência. O Brasil tem se tornado grande em população de evangélicos, cristãos, gospels e etc. Mas na maioria dos casos, pastor, são pessoas que estão preocupados em anestesiar sua consciência. Por isso, se eu vim para o culto esse domingo, está tudo certo. É como se eu já tivesse feito mais do que Deus merecesse. Mas é para anestesiar minha consciência e dizer que eu cumpri alguma coisa, porque querendo ou não, dentro da nossa cabeça ainda está impregnado a ideia do mérito. Deus vai fazer quando eu for bonzinho. A ideia do mérito persegue a gente. A gente fala muito sobre graça, mas não entendemos nada sobre graça. Graça não é quando eu sou o filho bonzinho e o Papai Noel vem no final do ano e me dá um presente. Não, graça é quando eu entendo que eu sou filho e o Papai do céu me libera não um presente, mas todas as coisas em Cristo Jesus. Quando eu entendo que o filho entra na casa, ele abre a porta, ele não bate, ele não toca a campainha para ver se ele pode entrar, ele não agenda uma visita. Filho não agenda visita. Filho habita com o pai, e pai tem prazer em habitar com o filho. O grande problema é que muitos de nós nos acostumamos a sermos visitados pelo pai, pastor Anselmo, e não habitados por ele. Nós nos intitulamos filhos, mas aceitamos uma vida de visitações, e não uma vida de habitação, aonde Deus não sai de mim nem por um momento. Às vezes Deus precisa sair para eu olhar para alguns lugares, às vezes Deus precisa sair para eu falar algumas palavras torpes, às vezes Deus precisa sair do quarto para eu dizer algumas coisas, para eu fazer algumas coisas. Às vezes Deus tem que sair do carro, às vezes Deus tem que sair da casa, às vezes Deus tem que sair do meu trabalho, às vezes Deus tem que sair da faculdade, às vezes Deus tem que sair para eu fazer algumas coisas, e nós nos contentamos com uma vida de visitações. Se eu for no culto e me arrepiar, se eu for no culto e chorar, se eu for no culto e sentir alguma coisa diferente, se eu me sentir pelo menos em paz com os meus pecados e os meus erros, então está tudo certo, eu cumpri. Na verdade, você só está anestesiando a sua consciência, enquanto a sua alma está gritando o mesmo grito de Davi, dizendo: eu tenho sede de Deus, eu tenho sede, como a corça suspira pelas correntes das águas, assim a minha alma tem sede de Deus. Aleluia. E aí nós não entendemos porque nós entramos em crise. Tem tanta gente em crise nesses dias. E quantas vezes eu entrei em crise e eu achava que era por causa de alguma coisa, sabe, que eu preciso fazer, é por causa disso, é por causa daquilo. Não é. O salmista disse: por que você está tão abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim. Falta uma compreensão, falta um diagnóstico preciso. Se ele soubesse o motivo, ele não perguntava. Por que ele pergunta então: ó minha alma, por que estás abatida? Por que se desespera dentro de mim? Existe um motivo para isso. Se você estiver fora do caminho que Deus alinhou para você trilhar, nada vai fazer sentido, é desesperador você continuar caminhando para um caminho que você não conhece, em um lugar onde o GPS não funciona, e continua andando e aparentemente cada vez está mais longe, mais longe, mais longe. E aí a gente tem aquele senso
pensamento que nos diz o seguinte: poxa, esse não é o meu lugar, não era para eu estar fazendo isso. Sabe o que alguns de nós vamos dizer? Não era para eu estar assim, era para eu estar bem, não era para eu aceitar esse relacionamento, não era para eu estar vivendo isso que eu estou vivendo, era para eu estar muito à frente. Eu me lembro quando eu estava pegando velocidade em Deus, eu comecei andando, na verdade eu comecei engatinhando, eu comecei engatinhando porque eu nem sabia andar direito, mas daqui a pouco, Vini, eu já estava andando. Ele começou a me ensinar os passos, eu já estava andando. Passou algum tempo, eu estava correndo. Passou um tempo depois, se cumpriu em mim o que disse Isaías. Eu comecei a voar, como aqueles que esperam no Senhor, que renovam as suas forças e voam com asas como de águia. Eu comecei a voar em Deus, eu comecei a voar. Então já era para eu estar voando em Deus, eu tenho essa consciência de que já era para eu estar fluindo em Deus, já era para eu estar fazendo tanto para Ele, mas vai chegar o tempo, vai chegar o tempo, vai chegar o tempo, vai chegar o tempo, tudo no tempo de Deus, tudo no tempo de Deus. E eu vou usando a palavra para anestesiar a minha consciência mais uma vez, não entendendo que o alarme já disparou, a luz vermelha está piscando, e é um chamado de Deus para nós, nos convidando para um lugar onde o Espírito de Deus aguça o nosso desejo por Ele, por Ele, por Ele. Que eu paro e diga amém. Quem quer que eu paro, diga amém. Quem falou amém, diga glória a Deus. Eu ouvi um pessoal falando, agora não quer falar só para não reconhecer. É um risco que a gente corre, né, de falar isso. Salmo 63, do 1 ao 8. O salmista disse assim: ó Deus, Tu és o meu Deus. Isso é uma declaração muito forte. No meio de tantos, Tu és o meu Deus. Eu já fiz uma escolha. Eu sempre falo sobre Josué, que misticamente falando, nós usamos o texto para dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você e tua casa. Eu sei falar igual pregador, irmão. Você e tua casa servirá ao Senhor. O pessoal coloca um A no final, né? Você e tua casa servirá ao Senhor. E nós falamos: eu e minha casa serviremos ao Senhor, como se fosse profético, que aquilo é uma decisão de Josué. Josué fala: se vocês quiserem servir os deuses que estão além do rio, em outras palavras, problema de vocês. Eu já fiz uma escolha, eu e minha família fizemos uma escolha, porque não adianta eu forçar você a nada. Evangelho não é sobre forçar alguém, não é por força e nem pela violência, mas é pelo Espírito do Senhor. E se é pelo Espírito do Senhor, então é o Espírito do Senhor nessa noite que através dessa palavra vai tocar em você aí. É o Espírito do Senhor que através dessa palavra vai gerar em nós um novo desejo. Um novo desejo. Como no princípio, como no primeiro encontro. Ó Deus, Tu és o meu Deus. Eu Te busco de todo o meu coração. Minha alma tem sede de Ti, não só minha alma, mas o meu corpo, todo o meu corpo anseia por Ti. Nessa terra seca, exausta e sem água, eu Te vi em Teu santuário e contemplei o Teu poder e a Tua glória. O salmista está no meio de um deserto e ele aproveita para fazer uma declaração ao Senhor. E ele diz: olha, a minha alma e o meu corpo anseia por Ti, nessa terra seca onde eu estou sem água. E no meio dessa situação de sequidão, no meio dessa situação de deserto, eu Te vi. Eu Te vi. Eu consegui estar no deserto, em um lugar seco, em um lugar sem provisão, em um lugar desesperador, sem direção, sem caminho. Eu Te vi.
Ele está dizendo: eu consegui colocar os meus olhos em Ti, Senhor. Aleluia. Eu contemplei o Teu poder e a Tua glória. É muito fácil contemplar poder, contemplar glória, quando Ele está fazendo tudo o que eu quero. Quando Ele está curando, batizando, libertando, quando Ele está provendo, é muito fácil. Mas aqui Ele está no meio do deserto, dizendo: no meio dessa sequidão, eu consigo contemplar o Teu poder e a Tua glória. Teu amor é melhor do que a própria vida. Com os meus lábios Te louvarei, sim, Te louvarei enquanto eu viver. A Ti em oração eu levantarei as minhas mãos. Tu me satisfazes mais que um rico banquete. Com cânticos de alegria Te louvarei. Quando eu me deito, fico acordado pensando em Ti, meditando ao Teu respeito a noite toda, pois Tu és o meu auxílio. À sombra das Suas asas eu canto de alegria. Minha alma se apega a Ti. Tua forte mão direita me sustenta. O quanto nós temos pensado nele? Eu me lembro muito bem de noites aonde o Senhor não me deixava dormir e eu não ficava bravo. Ele ficava revelando coisas que eu ia pregar num lugar que eu nem tinha sido chamado ainda, falando: filho, a palmeira, filho, o cedro, explicando coisas que eu jamais entenderia sozinho. E Ele ficava ali enchendo o meu peito de brasa, tarde da noite, sendo que eu ia trabalhar do mesmo jeito no outro dia. Mas não era algo forçado, era algo que Ele fazia, e que só Ele tem o poder de fazer. E agora o salmista está fazendo declarações muito pesadas, falando a respeito daquilo que ocupa o seu pensamento o tempo todo, e quem ocupa o pensamento dele o tempo todo é Deus. Minha alma tem sede de Ti, Senhor. Quantos de nós podemos declarar isso com verdade nos nossos lábios, com sinceridade no nosso coração? Porque se nós passarmos muito tempo sem água, dá um desespero, não dá? Você já ficou com a boca seca? Alguém já? Já ficou numa situação que sua boca secou? Não dá um desespero para correr até um lugar que tenha água para beber? É disso que o salmista está falando. Ele não está falando de alguém que quer um pouco. Ele está falando de alguém que não vive sem. Porque nosso corpo vive mais tempo sem comida do que sem água. Algumas semanas é possível viver sem comida, mas sem água são alguns dias. É desse nível de desespero que ele está falando. E a pergunta é: que água é essa que eu preciso desejar? Que tipo de água é essa que eu preciso tomar para saciar a minha sede? Porque existem várias fontes, várias cisternas, existem várias marcas, existem lugares onde as pessoas enchem as garrafinhas de água com qualquer água, fecha bem fechadinha e vende pelo preço de uma água lacrada. Porque na estrada tem pessoas que estão sedentas. Então que água é essa? João 7:38 e 39, o Senhor disse assim: pois as escrituras declaram, rios de água viva brotarão. Quem faz brotar isso? Brotarão no interior de quem crer em mim. Quando ele falou de água viva, estava se referindo ao Espírito Santo, que seria dado mais tarde a todos que nele crescem. Naquela ocasião o Espírito Santo ainda não havia sido dado, pois Jesus ainda não tinha sido glorificado. Rios de água viva, rios de água viva, rios de água viva. O mesmo salmista que falou sobre isso, ele também disse sobre o bom pastor: o Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, Ele me leva para as águas tranquilas. Porque até o tipo de água que nós precisamos Ele sabe, até a forma
de como Ele precisa falar conosco, Ele sabe. Até a forma como Ele precisa chegar para te curar, Ele sabe. A voz que Ele precisa usar para falar com você, Ele sabe. Por isso que com Elias Ele usou uma voz suave. Ele sabia o nível de agressão que a alma do profeta tinha vivido. Ele sabia o quanto estava debilitada a alma de Elias, então ele chama de uma maneira suave: Elias, saia para fora. E aí o salmista disse: Ele me leva até, Ele me conduz até um lugar onde tem águas tranquilas, porque a ovelha não toma água se as águas estiverem agitadas. Para ela é risco. É risco para a ovelha tomar água em lugares onde as águas são agitadas. E o problema é que às vezes, para saciar o nosso desejo, para saciar a nossa sede, nós não se importamos com a condução de quem está nos levando, e nós vamos para águas agitadas. E é um grande risco de uma ovelha cair nas águas agitadas e ser levada pelas correntezas para longe do pastor. E quantos de nós, a fim de saciar um desejo momentâneo, nós tomamos a condução da nossa própria vida e vamos para um rio, sim, mas não o rio que Deus deseja nos levar, não para as águas tranquilas, aonde só o pastor nos leva. Para qualquer água, estou com sede, qualquer água serve, eu nem vou observar o pH, qualquer água serve, porque eu estou com sede. Pode ser com cloro? Pode. Sendo transparente, se tirar bem rápido, né? Água suja, se você colocar numa mangueira de pressão, nem dá para perceber que ela está tão suja. E muitos de nós aqui nos sujeitamos a beber água suja. É só colocar pressão, é só pôr pressão. Você já viu aqueles vídeos onde os caras pedem opinião da pessoa e depois chamam um cara bem forte? Qual é a sua opinião sobre isso? E a pessoa fala, e aí depois vem um cara bem forte e fala: não, minha opinião é tal, e se eu ver alguém com uma opinião contrária, eu desço o braço. E aí voltam e perguntam para aquele cara: qual que era a sua opinião mesmo? É a mesma que a dele aí, né? Lula ou Bolsonaro? Lula, fala não, viu? Fala não. Lula ou Bolsonaro? Aí o cara magrinho fala: é Lula. Aí vem o forte, fala: é Bolsonaro. E se eu ver alguém que é Lula, eu vou descer o braço. Aí pergunta de novo para o magrinho: aí, o que você tinha falado mesmo? Porque a produção falou que é Lula. Ele: não, Bolsonaro. Por quê? Dependendo da pressão a gente muda de opinião, dependendo da pressão a gente muda de igreja, dependendo da pressão a gente está disposto a mudar até mesmo o que está escrito. Dependendo da pressão eu vou em qualquer cisterna, dependendo da pressão eu tomo de qualquer água. É só me pressionar se eu estou com sede, sabe, ficar pressionando. Se tu és mesmo o filho de Deus, pula daí. Se tu és o filho de Deus, transforma a pedra em pão. Dependendo da pressão e dependendo da minha fome, eu estou disposto, qualquer coisa que colocar na mesa serve. Mas ainda existe um povo, no meio dessa geração ainda existe um povo que busca as águas tranquilas, que busca a direção de um pastor. Ainda existe um povo que no meio dessa geração ainda procura um manjar, ou melhor, um alimento que não esteja contaminado, que não esteja enfeitiçado, que não esteja adulterado pelo rei. Não, mas é bom, come, está todo mundo comendo. Não. Tem vegetal aí? Tem vegetal, tem alguma coisa verde? Não sou vegetariano não, tá? Tem alguma coisa que te dê sustância? Sabe? Para alimentar você e te jogar no buraco, o adversário da tua alma está disposto a falar qualquer coisa que você queira ouvir e usar qualquer pessoa, porque existe um lugar que foi preparado para ele está louco para levar você. Mas existe um pastor que nos guia até águas tranquilas. Aleluia. E o próprio Davi disse: há um rio, existe um rio.
Eu sei que você pode usar isso para o céu, e o contexto realmente aponta para isso, mas ele diz assim: há um rio, lá no Salmo 46, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. E eu fico pensando, será que o rio que corre dentro de mim é igual o rio do Salmo 46? Que alegra Deus, que alegra a cidade de Deus, que alegra o santuário da morada do Altíssimo. Será que Deus se expõe e está nesse mesmo rio que flui dentro de mim? Ou será que são águas contaminadas pelos meus desejos aflorados, que eu faço questão de cumprir? Porque se me faz bem é Deus, se eu me sinto bem é Deus, se eu sinto paz, então é Deus. Existe tanto profeta disposto a profetizar a falsa paz, mas se eu sinto paz é Deus. Aleluia, aleluia. Lucas capítulo 16, versículo 19 ao 24. Jesus é a água que nós precisamos, sem adulteração alguma. Jesus disse: havia um homem rico, que se vestia de púrpura e linho fino, que vivia sempre cercado de luxos. À sua porta ficava um mendigo, coberto de feridas, chamado Lázaro. Pode passar, por favor. Entenda uma coisa, a questão aqui não é a posição, tá? Não é a posição financeira, que Jesus tinha um amigo chamado Lázaro também, que tinha uma boa condição. A questão é o comportamento. Ele ansiava comer o que caía da mesa do homem rico, e os cachorros vinham lamber as suas feridas abertas. Por fim o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. Não é porque ele era pobre não, tá? Tem pobre que vai para o inferno. É porque eu sou pobre, então está tudo certo. Jesus me mantém pobre só para eu ir para o céu. Não vai rolar. Tem alguns outros critérios aí. E ele diz que o mendigo morreu e os anjos os levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. O mendigo nem foi sepultado. E foi para o lugar dos mortos. Ali, em tormento, ele viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Agora preste atenção. Todos nós hoje aqui nós temos uma escolha. Há um pensamento que Deus me deu há muitos anos atrás e eu carrego ele comigo. Talvez não faça sentido para você, na minha cabeça faz. O cano da graça, ele está estourado e está jorrando misericórdia o tempo todo. Alguém me entende ou não? O cano da graça estourou. Você já viu como quando um cano estoura? Você já viu quando um tubo estoura? Esses dias eu passei por um lugar com carro e tinha um cano estourado e barro. Aí voou a água e o barro no carro que eu tinha acabado de lavar. Glória a Deus, né? Mas quando o cano estoura, irmão, quem passa perto se molha. Então, todos os canos, todas as tubulações da graça estouraram, Renato. Explodiram quando Jesus se entregou na cruz, quando ele deu o grito: Pai, está consumado. Automaticamente todos os canos da graça estourou, e hoje ainda está jorrando águas de misericórdia. E todos nós aqui, independente da posição, do nível hierárquico, da condição financeira, todos nós podemos, escuta bem, podemos se aproximar da onde a água está jorrando. Nós podemos. Não é Deus agora que vai se aproximar, somos nós que vamos se aproximar dele. Ele já fez o que tinha que fazer para nos aproximar. Agora somos cada um de nós que nesse culto, não amanhã, semana que vem, não, nesse culto vamos decidir se aproximar dele. Mas você não conhece meus vícios, você não conhece o que eu estou vivendo, independente. Eu vim aqui trazer um recado de Deus para alguém e dizer: hoje aqui existe uma oportunidade para você. A graça está jorrando misericórdia, e Deus está te chamando para parar com as desculpas e chega perto. Aleluia, chega perto. Ora macalacéuia.
Urimakala Sandaraio. Chega perto. Há um recado de Deus para alguém aqui nessa noite. Há um recado de Deus para alguém aqui nessa noite. E a mensagem de Deus para alguém é: chega perto. Chega perto que você vai ver o que eu vou fazer. Você está limitando, está colocando barreiras, está colocando algumas coisas que nos separam, mas chega perto para você ver. Tenha coragem hoje de chegar perto, com todos os seus fardos, com todas as suas desculpas, com todas as suas feridas abertas, porque o mendigo tinha feridas abertas, mas ele estava sempre perto. Deus veio aqui nessa noite para molhar você, para encharcar você. Só quem estiver disposto vai ser encharcado. Você tem uma opção hoje, não é por causa do pregador, não. Você tem uma opção aqui. O Espírito de Deus está aqui, e Ele está jorrando no nosso meio. Misericórdia, graça, cura, favor, força, vida, restituição. Ora lá, sore. Amandará com derrévia, comunhão, restauração. Aleluia, aleluia, aleluia. Um mover de Deus aqui nessa noite está jorrando aqui. O mundo espiritual é mais real do que o físico. Deus está se movimentando nesse lugar. Há um movimento de Deus nesse lugar, e é um jorrar do Espírito Santo. E você tem uma opção: olhar para quem está do seu lado, olhar para esse doido que está com o microfone gritando faz algum tempo, ou deixar ser molhado, encharcado, batizado por Ele, deixar Ele concluir uma obra que Ele começou, e que só Ele, Diogo, é capaz de fazer, é capaz de concluir. Ou você faz isso hoje, ou você deixa para amanhã, para depois. Mas olha só o que aconteceu com esse homem. O rico gritou: Pai Abraão, tenha compaixão de mim, manda Lázaro aqui, para que molhe apenas a ponta do dedo. Existe uma fonte jorrando aqui. Esse homem está desesperado que alguém molhe a ponta do dedo com água para tocar nos seus lábios, porque durante a vida toda ele rejeitou a fonte de águas vivas que jorra. Nós temos uma opção nesse culto: ou nós aceitamos ser molhados e encharcados por Ele. Não tem pregador que faça isso, não tem pastor que faça isso, só o Espírito Santo. Ou então nós podemos dar esse grito de desespero aqui, esse grito de desespero agoniante, como alguém que está em uma crise profunda, em tormento, em agonia, e ele grita: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, mande Lázaro para que molhe o seu dedo em água e refresque a minha língua, porque eu estou em agonia nessas chamas. Abraão, porém, respondeu: Filho, lembre-se, durante a vida toda você teve tudo o que queria, todos os seus desejos saciados, e Lázaro não teve coisa alguma. Agora ele está aqui sendo consolado, e você está em agonia. Tem algumas pessoas aqui que estão vivendo dias de agonia, dias de dificuldade, mas que serão consolados, porque abrir mão, renunciar, às vezes deixa a gente agoniado, mas um dia nós seremos consolados. Outros, tudo que querem fazem, como Asaf disse, parece que eles não têm aperto na sua vida. Salmo 73, parece que eles não têm dificuldade nenhuma. O ímpio parece não ter dificuldade alguma, mas um dia eles estarão em agonia. Aquele que não se arrepende. Pode deixar o texto, por favor? Por favor. Aleluia. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Era só até aquele texto mesmo. Deu ruim. E olha o que ele... Não, esse não. Doidão, deixa pra lá. Vamos aqui. É um demoninho eletrônico. Midianita. Nós temos uma escolha. Nós podemos contentar em viver com pouco hoje,
e viver uma vida de desespero amanhã. Pouco que eu falo é pouco da água que está aqui. E continuar pela eternidade. E eu gosto muito de reforçar isso. Aonde você vai passar a eternidade? A eternidade não passa, irmão, senão não seria eternidade. Nós temos a opção de estar na eternidade, para todo sempre em uma vida de agonia. Desesperado pelo quê? Tem alguém aqui? Desesperado por água. Ou nós podemos fazer uma escolha de pedir para Deus aumentar o nível do nosso desejo, e como o pastor disse aqui, diminuir a sutileza das nossas desculpas, dos nossos argumentos, porque às vezes nós se tornamos tão entendidos que até para tentar tapear Deus, nós conseguimos usar alguma frase bonita. A mulher que tu me deste. Então, se o problema não for dela, é teu. No Salmo 73, no final dele, o salmista Asaf, ele declara o seguinte: quem tenho eu no céu, senão a ti? Eu te desejo mais que qualquer outra coisa na terra. Filipenses 2:13, Paulo escreve dizendo: pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo. Deus está agindo em vocês, isso é profético, está acontecendo agora. Deus está agindo em nós, dando-nos o desejo. Será que você pode pelo menos levantar uma das suas mãos? Deus está agindo em nós, dando-nos o desejo e o poder, não só o desejo, aleluia, porque às vezes nós desejamos durante o culto, mas no decorrer da semana nós perdemos a força que aquela palavra, ou melhor, nós deixamos esvair a força que nós recebemos no culto. Então Ele não dá só o desejo, mas também o poder de realizar aquilo que é do agrado dEle. E como Deus é perito nisso. Como eu disse no começo, Deus não é carente de você. Deus não é carente da gente. Isso é bobagem. Mas Deus é perito em atrair a gente. Tem até uma frase que acham até bíblica, de tanto que se repete, né? Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Mas Deus é perito em atrair a gente. Ele faz um convite em Isaías, mas é Ele quem atrai. Em Isaías 55 Ele diz assim: alguém tem sede? Tem alguém? Alguém tem sede? Venha e beba, mesmo que não tenha dinheiro. Venha e beba vinho ou leite, e é tudo de graça, é tudo de graça. Por que vocês gastam dinheiro com comida que não fortalece vocês? Por que pagar por aquilo que não satisfaz? Ouçam-me, e vocês comerão o que é bom, e se deliciarão em alimentos mais saborosos. Mas Deus é perito nisso. Um dia uma mulher foi buscar água. Era meio-dia, o sol estava muito quente, e de maneira estratégica ela pensou: poxa, eu sou uma mulher, como diz o pastor, de moral desviada. Está lá em João 4. Eu sou uma mulher de moral desviada. Os meninos hoje chamam de Job. Do Job. Eu sou uma mulher de moral desviada. E aí ela sai meio-dia, porque o sol era muito quente. Nenhuma mulher em sã consciência vai sair meio-dia, está muito quente. Então ela ia no horário do meio-dia de forma proposital, porque não ia ter ninguém para olhar torto para ela, não ia ter ninguém para olhar estranho para ela. Eu me lembro quando uma amiga se converteu, já falei dela aqui outras vezes. Ela era a dona do terreiro, Jesus fechou o terreiro dela. Você pode dar uma glória a Deus? E aí ela entrava na igreja, e todo mundo da igreja sabia quem era ela, porque o pessoal tinha medo dela. Crente que tinha medo dela, porque ela era macumbeira.
E aí quando ela entrava na igreja, algumas pessoas olhavam esquisito para ela. Alguns meses depois que ela foi liberta, eu ficava meio assim, esperando ela manifestar, esperando ela cair. Às vezes ela sentava no banco da igreja, alguém levantava, disfarçava e ia para o outro banco. E é isso que essa mulher está vivendo aqui. Por isso ela vai meio-dia, pega o cântaro e leva, vai encher de água. E quando ela está no poço, chega um judeu e pergunta para ela: você pode me dar de beber? Você pode pegar água para mim? Só que ela foi no poço, no poço de Jacó, sabe? E naquele momento chegou diante dela a fonte de tudo, que é Jesus, a fonte da água viva. Foi Ele que disse: no interior de vocês vai jorrar rios de água viva que saltam para a vida eterna. E sabe quem produz isso? João Batista disse: eu batizo vocês com água para arrependimento de pecado. Mas está vindo um aí depois de mim, mas ele é antes de mim, para falar a verdade com vocês. Eu batizo com água para arrependimento, mas ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Ele diz: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele estava falando de Jesus, e Ele é a fonte das águas vivas, só Ele. Se Ele não fizer, ninguém aqui é capaz de fazer por você. Se Ele não despertar em nós esse desejo outra vez, ninguém é capaz de despertar em nós. Por isso, quem sou eu para te julgar, se eu preciso desse mesmo Espírito? Quem somos nós como igreja para julgar você, se nós estamos aqui clamando por esse mesmo Espírito, como escreveu João em Apocalipse 22, dizendo: o Espírito e a noiva diz: vem. E quem tem sede diga: vem, 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 Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, só para os sedentos, só Ele, aleluia. Aleluia. Jesus pediu de beber. Oh glória, cadê? João 4, Jesus pede para ela. Aleluia. Põe no 4, 13, 14, porque a hora já foi embora. Aleluia. Ela questiona Jesus, ela pergunta até se ele era maior do que Jacó. E aí Jesus responde para ela. Se ela soubesse quem estava falando com ela que pediria água para beber. Está muito louco a mídia aí. Está igual aquele: matou como um bêbado, vencido pelo filho. Jesus respondeu: quem bebe dessa água que você está pegando tem sede outra vez. Você nunca vai estar saciado pelos seus próprios desejos, mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna dentro de você uma fonte. Ixi, tá ruim aí, tá ruim? Acho que se passar no computador fica melhor, ou tem duas pessoas passando. Mas quem bebe dessa água, ou é de propósito? Tá, obrigado comigo, Pedro? Mas quem bebe da água que eu der nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e que dá vida eterna. E ela diz: por favor, Senhor, me dá dessa água. Disse a mulher: assim eu nunca mais terei sede e não vou precisar voltar aqui para tirar água. Vá buscar seu marido, disse Jesus. E ela disse: não tenho marido. E ele responde para ela: você disse certo, porque você teve alguns, e o que você está agora não é teu. Só Jesus é capaz de nos oferecer uma água pura. E Ele é tão perfeito naquilo que faz, que Ele não simplesmente nos dá uma garrafinha de água, um copo de água. Ele faz nascer dentro de nós uma fonte. De onde vem essa força que me faz continuar?
De onde vem essa alegria no meio do caos? De onde vem? De onde vem? De onde vem? Você não percebeu, mas Ele já criou dentro de você uma fonte. E eu amo a Bíblia, porque Jesus disse que rios de água viva fluirão dentro de nós. E quando Davi foi buscar uma pedra para matar o gigante, ele buscou uma pedra que estava dentro das águas, deixando uma mensagem nas entrelinhas para nós, dizendo o seguinte: está dentro de você. E das águas que nós tiramos armas para lutar, para vencer, para romper, para encarar. É loucura querer vencer com a força do seu próprio braço. Eu falava esses dias para alguém, é loucura você tentar lutar contra o pecado. Foge dele, foge, corre dele, porque não é com força que vence o pecado, não. Se alguém te falou isso, mentiu para você. Paulo disse: foge da prostituição. Não é com força que vence, é com Jesus, é com o Espírito Santo, que dá força para o José correr, irmão, dá força para a gente fugir do cenário que aparentemente vai nos derrubar. É só Ele que faz isso, e ninguém mais. Mas Jesus disse: dentro de você vai nascer uma fonte. E sabe dentro de quem que é? Não é dentro do apóstolo, do presbítero, do pastor, do pregador, do cantor, do sombra do Altíssimo, do homem que tem a lente divina. Não, não. É dentro daquele que crê. Independente de como você entrou aqui. Porque o próprio Deus disse: se quem crê será salvo. Se nós invocarmos o nome dele, nós seremos salvos. E salvar está atrelado a diversas coisas, inclusive curar, socorrer, entre outras coisas. Aleluia, é para quem crê, irmão. E se você entrou aqui nesse momento através dessa palavra, ela produziu fé no seu coração, ela produziu em você fé para crer nisso. Nesse momento o Espírito Santo está dentro de você, fazendo nascer uma fonte que salta para a vida eterna. Talvez você estancou essa fonte, talvez nós colocamos tantos entulhos que foi estancado e parece que não sai mais água, e nós entramos em crise, porque parece que nós temos sede de tanta coisa, quando na verdade a nossa sede é de Deus. Aleluia. Jesus estancou o fluxo de uma mulher de sangue, mas eu tenho uma notícia para você: ninguém estancou o fluxo de Jesus na cruz do Calvário. O sangue dele continua jorrando sobre nós. Há um fluxo, há um fluido. Aleluia. Tem uma frase por aí que diz assim, ó: você é talento nato, talento no sangue, só falta o sangue circular. Mas o sangue de Jesus continua circulando pelo corpo chamado igreja, continua jorrando. Ele estancou o sangue da mulher, mas nem o pai estancou o sangue dele, e o sangue dele continua jorrando para perdoar você, para levantar você, para curar você, para habilitar você, para fazer nascer em você uma fonte de água viva. Aleluia. Como diz a pastora, tem alguém comigo aqui? Oh, aleluia, glória a Deus. Eu nem vou ler todo o resto que eu coloquei aqui. Mas qual é o teu maior desejo hoje? E o quanto é verdadeiro o nosso desejo por Deus? Davi foi muito preciso no que ele falou, porque ele estava naquele ambiente onde Deus atraiu ele dessa forma, matando o urso, o leão. Papai não está aqui, mas Deus está comigo atrás dessas malhadas de ovelhas, por isso eu vou fazer o meu melhor. Um dia ele atraiu Moisés fazendo a sarça pegar fogo no meio do deserto, e Moisés falou, inocentemente, ele falou: eu vou me virar para ver o que é isso.
Porque a sarça está pegando fogo, e é normal pegar fogo. O que não é normal é ela não parar de pegar fogo. O tempo todo aceso, o tempo todo aceso. Não dá para entender. Está no deserto e continua aceso. Está em crise e continua aceso. Está passando o pior momento da vida e continua aceso. Não dá para entender, então eu vou me virar para ver. Por que essa sarça não se consome? Por que nada acaba com essa sarça? Era Deus atraindo Moisés, chamando a atenção dele. Aleluia. O Espírito Santo hoje aqui está atraindo algumas pessoas, algumas pelo olhar, outras pelo ouvido, outras pelas tribulações, outras pelas frustrações, outras pelo amor, outras por falta de força, outras pela necessidade de cura. Mas Ele está atraindo algumas pessoas aqui, Ele está atraindo você, Ele está chamando você para perto. E Davi disse: assim como a corça anseia ou suspira pelas correntes das águas, assim a minha alma tem sede de ti. E nós não podemos declarar a mesma coisa sem antes entender o que acontece com a corça. A corça está caminhando o seu cotidiano comum, fugindo dos predadores por causa da cadeia alimentar. A gente fala que tem que matar um leão por dia, né? A corça tem que fugir de vários leões todos os dias. E ela está vivendo o seu cotidiano. E eu gosto muito dessa riqueza de detalhes, sabe? Isso me impressiona, mexe comigo. De repente, o vento, ele traz o cheiro das águas. Não são as águas, são o cheiro das águas. Até a narina da corça. E o olfato da corça é muito aguçado, muito mais aguçado do que muitos animais. Então, a quilômetros e quilômetros de distância, a quilômetros e quilômetros de distância, ela sente o cheiro das águas. Curiosamente é trago pelo vento. Sabe qual é o significado, um dos nomes do Espírito Santo? Pneuma, vento, fôlego, ar. Porque só Ele é capaz, mesmo a quilômetros de distância. Porque talvez nós não medimos a distância que nós estamos dele. A quilômetros de distância, só Ele é capaz de levar o cheiro das águas de novo até as nossas narinas. É o vento que leva o cheiro das águas. E quando o olfato aguçado da corça sente o cheiro das águas, ela se desespera. Aleluia. E Deus perguntou para mim esta noite mesmo: como que está seu olfato? Como que está seu nariz? Como que está a sua percepção? Como que está a sua percepção das coisas? Tem gente que de longe sabe que comida é. Se você passar perto de uma churrascaria, de longe você vai querer. Tinha um cara que o inimigo usava ele para levar meu dinheiro, o devorador, o migrador, o destruidor. Toda vez que eu descia no ponto do Ferrazópolis, estava lá ele com a sua banquinha de churrasco, um cheiro maravilhoso que sempre ia de encontro com a minha fome. E esse é o Espírito Santo. Ele está aqui nessa noite, não com uma banquinha de churrasco. Aliás, Ele vai queimar a sua carne hoje aqui. Ele vai queimar nossa carne hoje aqui, mas com o cheiro das águas, com o cheiro de Jesus para nós. Só que às vezes, não é que o culto está ruim, não é que o pregador não é dos melhores hoje, mas não é que o pregador está ruim, não é que o louvor não está bom, não. Na maioria das vezes, o problema é você no culto. O problema é você na igreja, não é a igreja, é você na igreja. Até quem diga, se você for para uma igreja perfeita, se você encontrar, não entra lá, senão você vai estragar ela. O problema somos nós na igreja. O maior pecador, como disse o apóstolo Paulo, entre todos, sou eu. Então não é que Deus não está aqui, é que você já prestou atenção no frio, você já prestou atenção na luz, você já prestou atenção na roupa, você já prestou atenção em tanta coisa, em fala errada, em tanta coisa, você já prestou atenção aqui, mas você não parou a sua mente acelerada ainda para pensar o seguinte: eu vou prestar atenção na presença dEle. E eu amo isso, sabe? A gente pensa que oração é sair falando tudo que a gente precisa para Deus, mas não é. Oração às vezes é permanecer naquele lugar, de boca fechada, curtindo Ele, vivenciando o calor dEle, vivendo Ele,
desfrutando da presença dEle também é orar. Ouvir Ele também é orar. Eu não ouço Deus, Ele fala, claro, se só fala e vai embora, como se Ele fosse apenas seu psicólogo. Inclusive quando Ele vai dar opinião, você já foi para longe, porque eu não preciso, eu não pedi a opinião de ninguém, eu sou o dono da razão. Pois bem, Isaías 43, ele disse assim: entremos em juízo, vamos entrar numa guerra, eu e você, me apresenta as suas razões, para que eu te justifique, me dá argumento para que você seja justificado. E se nós hoje estivermos cheios de nós mesmos, cheios das nossas razões, dono da razão, a palavra de Deus para nós nessa noite é essa: então apresenta as suas razões e seja livre por elas. Não dá para um bandido testemunhar por outro bandido, sabe, dois procurados lá, um testemunhando pelo, não, ele é inocente. Quem é você? Eu estava roubando com ele no dia, mas ele é inocente. Vai preso ou não? Vai preso os dois ou não? Não adianta um pecador tentar justificar um outro pecador, ou um pecador tentar justificar o seu próprio pecado. A melhor coisa que você pode fazer é contar seus pecados para Jesus e deixar Ele justificar você. Então a costa sente o cheiro das águas e ela começa uma corrida desesperadora naquela direção. Para que direção você está correndo? Que cheiro você está sentindo? Você já percebeu Jesus aqui hoje? Você já percebeu o cheiro dele aqui? Porque Jó disse que ainda que uma árvore ela esteja cortada, ainda que seque, ainda que apodreça a sua raiz, Jó disse, está lá em Jó 14, 7, se não me falha a memória, Jó 14, 7, ele disse assim: ao cheiro das águas ela brotará. O cheiro das águas é capaz de te dar vida outra vez. Independente da quilometragem que você já correu, Deus nesta noite está chamando a gente para perto de novo. Há uma atração, há um imã de Deus aqui de novo, Jonathan, chamando a gente para perto, puxando a gente para Ele. Aleluia. Então ela começa a correr, é uma corrida obstinada. Aleluia. Jó 14, 7, até mesmo se uma árvore, aleluia, até mesmo uma árvore tem mais esperança, pois se foi cortada, se vai voltar a brotar os seus novos ramos, ainda que as raízes tenham envelhecido e o tronco esteja podre, ao cheiro das águas voltará a brotar, dará ramos como uma planta nova. Aleluia. Quando sente a umidade do ar, o aroma das águas, como está a nossa percepção da presença de Deus? Qual direção que nós estamos sendo atraídos através dos nossos desejos? Hoje o Senhor veio aqui para mudar os nossos desejos, para estabelecer sobre nós prioridades diferentes. Ele vai colocar o desejo pelo reino dele em algumas pessoas aqui, porque é só um disfarce, é só uma anestesia para a consciência. Quando você diz eu busco primeiro o reino de Deus e a sua justiça, quando nós dizemos isso muitas vezes, é só uma anestesia para acreditar que nós não vamos para o inferno, porque temos medo do inferno, mas não temos medo da ausência de Deus, como Davi tinha. Para onde você está indo? Para onde esse cheiro está te levando? Aleluia. Uma corrida obstinada até a fonte. Ela atravessa mato fechado, ela salta sobre pedras, machuca o seu pé, ela corre de predadores, que quanto mais suja ela tiver, mais os predadores sentem o seu cheiro. Quanto mais sujo você tiver, mais tu fede, irmão. E o diabo sente o cheiro de longe quando a gente está sujo. Ele consegue alcançar a gente com muita facilidade quando nós estamos sujos. E quando ela chega nas águas, ela não tem etiqueta. Não, serve pela esquerda e tira pela direita. Não existe etiqueta, ela se joga nas águas. O pé talvez machucado, o peito ferido, as pernas cansadas, a mente cansada, mas ela se joga nas águas. E eu já falei, o cano da graça está estourado, basta a gente se jogar. E quando ela se joga nas águas, ela começa a saciar a sua sede. Eu penso que é como se ela tivesse encontrado o seu